30 mil quilômetros rodados, 2 anos de uso, né? E essa é minha moto. No final do vídeo eu vou falar pra vocês aí se valeu a pena ou não. Tá 2 anos com essa moto e chegar a casa dos 30 mil quilômetros rodados, né? Lembrando que essa daqui é a Fan 2023, modelo 24. Já comprei ela no final do ano de 2023 para 24. As impressões aqui é de bom estado, né? Tá a moda, pintura. Tá um pouquinho suja aí porque é moto do dia a dia, para deslocamento. Eu volto pro trabalho todo dia. Essa é a moto. Parte de economia, né, de combustível. Para mim é excelente, né? Dependendo da tocada, né? Se você for andar devagar ali na casa dos 60 km por hora, dependendo do trânsito onde você for deslocar, 60, 80, sem acelerações bruscas, arrancadas bruscas, né? Vai fazer aquela média de 38 a 42 km por litro na gasolina, né? Lembrando, pessoal, que isso não faz mais, né? Vai depender. Se você andar bem devagarzinho na calma, não faz mais por causa da gasolina. A gasolina é nova, gasolina E30, né? 30 mais de etanol na gasolina, 30%, né? E isso tá caindo na média de 2 a 3 km por litro, dependendo da tocada. 2, né, de 2 a 3 km por litro, dependendo da tocada, né? A moto tá em estado de conservação, né? Lembrando que essa moto tá na garantia de fábrica, todas as revisões feitas na concessionária, né? Por que que eu decidi manter na concessionária? Por causa do motor. O motor, ele não é confiável, não é um motor confiável. E eu que faço viagens longas, né? Passo rodando, como já falei no vídeo anterior aí, rodo às vezes até mais de 1000 km num dia e baixa bastante o óleo. Enfim, é isso aí que eu tenho pra falar, né? As demais coisas eu sou satisfeito com essa moto, né? O farol eu não sou tão satisfeito porque em iluminação halógena, né? Não é legal. Mas vou dizer pra vocês o que eu troquei na moto, né? Durante esses 30 mil quilômetros, que eu vou estar ligando aqui pra vocês verem que tem 30 mil quilômetros, né? Não rodei nem mais nem menos. Aqui tá o trip aqui depois da revisão, 840 quilômetros. E agora vamos mudar pro total, 30.900 quilômetros rodados, quase 31. Resumindo, o que foi trocado. O que foi trocado foi par de pneu, né? Esse é o segundo par de pneu que eu uso, dentro que eu peguei ela nova na loja, né? Esse é o segundo. Essa já é a terceira relação, né? Eu resolvi botar uma relação de de, é, de retentor, né? De retentor. Tem sem retentor e tem a de retentor. De retentor, pra você que tem um cuidado, ó, super legal. Você tem aquela manutenção de tá limpando tudo mais, tirando as crostas, a areia, o barro que pega, a sujeira, a limalha de sujeira que fica, né? Limpa, vai dar uma durabilidade legal. Já rodei com a relação dela aí, fazendo viagem e tudo mais. Claro que lavando, lubrificando, cuidando direitinho. 14 mil quilômetros com a relação, né? Isso pra mim, bacana. Pagou, ficou numa média ali de 230, 250 a relação. Pagou, super pagou o preço. E os pneus, né? São esses pneus aí. Tá de cabeça pra baixo, né? Mas vocês vão entender aí. Esse pneu aí, lá ele aí. Mas é um pneu street, né? Como tá aqui, ó, street. É o modelo do pneu, street ST600, né? É um excelente pneu, na minha opinião. Na chuva ele vai ficar um pouquinho mais liso, que ele é meio arredondado, né? Arredondado assim que eu falo, assim, ó. Ele é arredondado. Ele é um pneu mais para curvar e tudo mais, um pneu mais liso. Mas para frenagem é um ótimo pneu, um pneu macio. Gruda bem no chão, né? Freia bastante. Segura a moto bastante. Chuva deixa um pouquinho a desejar, mas durabilidade também. Um pneu que você rodar aí uma média de, conforme o seu tipo de uso aí, você vai rodar uma média de 18 a 20 mil quilômetros com par.
Lembrando que geralmente no meu uso, geralmente tem que trocar os dois, né? Desgasta ao mesmo tempo, igual. E é ótimo, os pneus são ótimos, né? Troquei. Em relação a peça, digamos assim, eu tenho que trocar a peça da moto que estragou. Eu sempre faço a revisão em dia. Eu nunca troquei um rolamento dessa moto, né? Nunca troquei outra coisinha. Vou trocar um rolamento, esse outro. Troca filtro de ar, né? Filtro de combustível, que na revisão sempre troca. Esse aí é coisa que vem incluso na revisão da Honda, lá de garantia. Dizendo eles lá, manter a garantia. Beleza. E aí, o que eu não gosto, né? Esse defeito crônico aqui que fica balançando a lanterna. Ó, ela tem essa coisa aqui, ó, folga. O farol, né? Que dá uma folgazinha também, ó, zoadinho aqui, ó. Porque ele fica umas presilhas, ponta aqui presa aqui nessa região, nessa aqui e nessa aqui, lá de cá por dentro, presa. Umas presinhas que ela faz isso aqui, ela faz assim, ó, aperta assim. E outra coisa também, que apesar do freio dianteiro ser bom, não é ABS, né? Mas freia bem. Deveria ser ABS, né? Mas eu não gosto desse modelo de freio aqui, que é o famoso CBS, né? Você pisa aqui no freio e ele freia 30%. Ó, lembrando que esse aqui é o sistema de freio CBS, né? Ativa aqui, ó. Você pisa lá no freio, vou pisar aqui pra vocês verem. Ó lá, ó. Ele se mexe, ó. Ó, ele se mexe aqui. Aí leva 30% aqui. É por isso que tem esses dois cabos daqui. Esse aqui vem da manete aqui. Esse cabo aqui, né? Ó, ele passa aqui. Ó, aí ele vem pra pinça de freio. Aí lembrando que tem esse segundo. Esse segundo é esse sistema de freio CBS, ó. Aí tem aqui, ó. Aí tem esse sistema aqui que vem pra cá, né? E ele faz todo a prata aqui escondida aqui. Ele fica aqui debaixo aqui. Mas resumindo, freio CBS e nada são a mesma coisa, né? Não é um sistema eletrônico, não vai. A moto não vai travar o freio. Sim, não vai travar, mas também não freia. Não freia, não dá aquela frenada de emergência sem travar igualmente o ABS. Nem se compara. Então, e por causa desse sistema aí, se gasta muito partilha de freio. Pra mim é um lado negativo. Essa moto ela come muita partilha de freio. Já chegou o caso de eu comprar uma partilha aí de uma marca boa e tal, e não usar no tempo da chuva, no tempo de seca, durou 10.000 quilômetros, né? É umas que mais já aturou na moto. Aí aqui tá o sisteminha do óleo aqui, ó. Você pode ver a bomba do óleo aqui, né? Que joga pressão pro freio, né? Dianteiro ali que aciona. Ela fica aqui de trás da carenagem aqui. E o ponto negativo mesmo de todos pra mim é a mecânica. Baixa bastante o óleo. Se você usa muito ela em alto giro, né? Principalmente quem trabalha no dia a dia, né? Profissional da duas rodas, como motoboy, exige muito no motor e às vezes precisa usar um giro alto. Ela bate muita válvula, muito mesmo. Esses são os pontos negativos. Mas em questão de conforto, né? Conforto, durabilidade das peças, é excelente, né? Uma coisa também que eu não gostei é da pintura desses escapes. E ele, com o tempo, vai perdendo a cor. Olha, ó. Vendo que ele tá deformado de pintura aí. Ele vai perdendo a cor. Isso é também uma coisa que eu também não gostei da moto. Não gostei. Mas a questão do assento, a ciclística, a moto, assento macio, né? Claro que é amortecedor bichoque, né? Não é monochoque, são dois amortecedores, né? Também a moto é um pouco dura, mas a moto ela não é para ser macia em questão de suspensão da moto, né? Para ser macia, né? Mas sim, o assento realmente é uma espuma bem macia, né? Dizem que a 2025 é mais macia, né? Assim a Honda garante, né? Mas é isso. Sobre outras coisas, bateria nunca arriou. Apesar de eu ter colocado esse suporte aqui, a bateria também, né? Que vem da bateria, o celular, né? É isso. Eu tô
maneira assim, sobre as peças da moto, a composição, tudo mais, de durabilidade, eu tô satisfeito, assim, em algumas partes, né? Eu sou satisfeito. O que eu sou satisfeito mesmo, a maioria das vezes, é a mecânica. E outra coisa também, que eu não gosto também, assim, às vezes você parando o borracheiro não tem aquela certa tensãozinha, estraga muito o esticador de corrente. Às vezes o cara aperta esse aqui, aí vai empena esse aqui, vai entorta esse aqui. Entorta, né? E fica chato. Mas durabilidade de peças, excelente. 30 mil quilômetros, nunca estragou um rolamento. Mas lembrando, pessoal, nunca passo da quilometragem de fazer a revisão. Nunca passo, nunca deixo passar. Sempre sou pontual nessa parte aqui. Sou um pontual e tento manter sempre engraxadinho o máximo possível para fazer a revisão, né? Nunca também troquei uma caixa de direção da moto. Nunca troquei, nunca foi trocado. Tá intacto, né? Tem uns leves arranhãozinhos na moto? Tem, sim, né? Um pouco sujinha, precisando de lavar, mas é correria do dia a dia, né? Aí, isso na minha opinião, não deixa a desejar um pouquinho, a questão da pintura arranha bastante, mas é legal. Se tem um cuidadozinho, resolve, né? Cuidadozinho a mais, né? Resolve. Mas o problema que eu vejo mesmo é baixar óleo e bater válvula, né? Então isso tem que ter um excesso de cuidado, né? E às vezes você não passar de 2 mil sem trocar um óleo, né? E às vezes você paga R$ 80 num litro de óleo, que é o caso que acontece. Não é o meu caso, que eu não pago mais de 100, mas não é barato. E a partilha de freio também, que come bastante, né? E outra coisa, apesar da moto ser baixa cilindrada, mas hoje fala muito numa partilha de freio de cerâmica. Mas partilha de freio de cerâmica não é barata. Você sabe que é caro. Aí o que vem do mercado é aquela de mais de metal, aquela coisa que você bota um ímã, você vê que tem metal e como dá desgaste no disco, né? E eu freio bastante, eu não tenho andado de frear, eu freio bruscamente e tudo mais, quando precisa mesmo. E olha, pode ver, ó, minha cor da mão que tá. Esse aqui é a limalha o pó da limalha dos metais da partilha de freio, né? Ó, você pode ver aí, ó. Então, é um caso à parte, que acaba gastando muito. E para não comer o disco, você tem que comprar uma partilha de cerâmica. Mas partilha de cerâmica vai passar da casa aí dos R$ 100, que é muito caro na minha opinião. R$ 100 não é barato, você dá mais de R$ 100 numa partilha feia para essa moto. Que a maioria das pessoas que tem esse veículo, né, a proposta dele é para ser barato pro dia a dia, né? Então, às vezes a pessoa não ganha nem R$ 100 no dia. E como é que a pessoa vai comprar uma partilha de freio, né? Não tô aqui julgando ninguém, né? Pra mim, eu falo na minha opinião, da minha pessoa mesmo, dá mais de R$ 100 numa partilha de freio, é caro. Aí também já dizer assim, mas se você tem dó de gastar com a moto, por que você compra? Você não tem dinheiro. Tem gente que fala isso. Não, gente, sem ignorância, né? Cada um precisa e usa da forma que dá. Beleza. Se vai comer o disco, vai. Beleza, você não tem condição de colocar, né? Às vezes você não vai ter condição de colocar uma partilha de cerâmica que não come tanto disco assim, né? Ela não corrói muito porque ela não tem metais, né? Pode ter a composição meia pouca, mas só mais o metal mesmo é mais complicado. Mas uso, né? Quando estragar, você compra aí um disco de freio. Um disco de freio vai estar R$ 250, R$ 300, dependendo da marca aí, você compra. Não precisa ser um original diretamente na concessionária, né? Também tem muitas marcas boas no mercado. E esse aí é o resultado, na minha opinião, né? Depois de 30 mil quilômetros rodados. Pra mim, valeu a pena? Valeu. Compensou? Não. Vou dizer pra você que compensou não, porque o motor deixa a desejar, né? Com 30 mil quilômetros aí, né? Desde bem mais nova ela baixava o óleo já. Então, uma viagem de 1.000 quilômetros num dia, baixava o óleo, né? Não compensou por causa disso, por causa da mecânica, que a durabilidade é questionável. E também o preço. Para ser uma moto pro dia a dia, pro trabalhador, pro deslocamento, é uma moto muito cara, né? A moto dessa hoje zero, ela não tá menos aqui no DF, em Brasília, Distrito Federal, ela não tá menos de
ela não tá menos de 22 mil, né? Ela não tá esse preço. Então você pagar 960, 22 mil pra mim é muito dinheiro, Então eu repenso nisso, tenho que dar valor no meu dinheiro. E a questão, você vai dar? Tem peça disponível, tudo mais, Honda, logística Honda é boa? É, sim. A logística da Honda é, mais peça? Não. Tem disponível, né? Mas a questão de motor, a durabilidade deixa a desejar e o preço também é muito alto. Então, esse é o meu ponto negativo da moto. Eu sou satisfeito por um lado, não sou satisfeito na verdade, né? Tenho uma moto, sim, tô, graças a Deus, tenho bem, mas não sou totalmente satisfeito, né? Questão de peças e tudo mais, não tenho gasto, isso, aquilo, outro, mas com o motor sou insatisfeito, né? Com a moto, sou satisfeito, com o motor não, com a mecânica não. Falando de moto, eletrônica, tudo mais, sou satisfeito, nunca me deu problema, né? Questão de peças, nunca troquei amortecedor, isso, aquilo, outro. Beleza, tá durando, tá durável, tá tudo em perfeito estado. Lembrando que dificilmente eu carrego alguém na garupa ali. Talvez às vezes uma vez na semana, 2 vezes. Você vai dar a volta aí com um amigo, conhecido, enfim. Aí você carrega um parente na garupa, assim, enfim. É isso. Mas, na minha opinião, pelo preço que se paga e pela mecânica, não vale a pena. Tem outras opções no mercado, melhor no mercado, com mais tecnologia. Tem freio ABS, né? Tem até suspensão monochoque, né? Que essa aqui é bichoque, né? No caso de uma mola só, né? E mais preço mais em conta, né? Preço mais em conta, às vezes tem até mais potência. Essa é a minha opinião. Às vezes não tem até menos, mas tem mais tecnologia. Então, insatisfeito pelo preço e pela mecânica. Mas tratando do conjunto, é bom. Valeu, até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus.